A história começa com uma figura encapuzada escondida no telhado de um castelo, aguardando que todas as luzes se apagassem para poder entrar na área e eliminar seu alvo. Mas antes que pudesse saltar, ele sente alguém atrás de si e olha para trás, encontrando um jovem de cabelos pretos parado no topo de uma das torres, observando-o de longe. Um calafrio imediato percorre o homem encapuzado, que pensa que este garoto deve ser outro assassino de aluguel, assim como ele. Mas, ao observar mais de perto, ele percebe que este jovem não é outro, senão o lendário assassino silencioso, famoso por suas habilidades extraordinariamente poderosas. O homem encapuzado percebe que não há esperança de fuga, e que ele precisa lutar para sair dessa situação. Então ele corre imediatamente para conseguir um ângulo melhor e lança um monte de estacas de metal afiadas contra o assassino silencioso. Infelizmente para ele, o assassino é rápido demais e desvia do ataque sem esforço, antes de correr diretamente na direção do homem encapuzado. O homem saca sua adaga e tenta acabar com tudo em um único golpe certeiro. Mas o garoto de cabelos pretos consegue bloquear e desviar o ataque com sua própria adaga num piscar de olhos. Eles trocam golpes no telhado antes que o jovem desarme seu oponente com maestria. O assassino de aluguel, porém, não se rende tão facilmente, e novamente lança várias estacas, das quais o assassino desvia, mas isso cria uma abertura para o homem encapuzado atacar. Infelizmente para ele, o garoto de cabelos pretos já havia pensado nisso e se esquiva do ataque surgindo atrás dele. O assassino encapuzado começa a ficar desesperado ao perceber que a diferença de poder entre eles é enorme e tenta lançar tudo o que tem contra o assassino mais jovem. O garoto, no entanto, permanece calmo, desviando e bloqueando cada golpe e ataque que o assassino de aluguel lhe lançava, até mesmo bloqueando sua lâmina secreta escondida no sapato. Com isso, o assassino de aluguel fica sem nenhum truque na manga, enquanto o assassino simplesmente o esfaqueia no braço antes de quebrar suas pernas, deixando-o caído no chão. O assassino de aluguel não consegue acreditar na facilidade com que o garoto o dominou, mas aceita sua derrota enquanto uma espada cai do céu, pondo fim à sua dor para sempre. Com seu oponente fora do caminho, o assassino entra no quarto de seu alvo, que dorme na cama sem a menor ideia do perigo em que se encontra. Ele fortalece sua determinação mais uma vez e ergue sua adaga para esfaquear o alvo, completando sua missão. Pouco tempo antes, este assassino mortal era um adolescente solitário e comum chamado Akira, do Japão, que frequentava o ensino médio e preferia passar seu tempo sozinho, lendo mangás em seu celular. A maioria de seus colegas de classe nunca se importou com ele, mas um dia fatídico, uma súbita fenda em sua realidade acontece e ele, junto com todos os seus colegas, é transportado para um mundo completamente diferente, no meio de um tribunal. Todos ficam assustados, questionando se era um sonho ou algum tipo de brincadeira, quando um velho mago chega por uma porta afirmando que a Majestade Real gostaria de conversar com eles. Nenhum deles compreende o que diabos está acontecendo. Enquanto alguns pensam que é algum tipo de festa à fantasia, logo o rei entra na sala com a princesa e os acolhe no novo mundo, para onde foram chamados por um ritual mágico especial. O rei imediatamente vai direto ao assunto, afirmando ser o governante do maior reino humano, que atualmente está sob a ameaça de um ataque dos demônios. Ele afirma que apenas um herói de outro mundo possui o verdadeiro poder para derrotar o Lorde Demônio de uma vez por todas. Caso contrário, todos estarão condenados à morte e à destruição. O mago então avança, declarando que precisam descobrir quem é o herói e instrui a todos a se aproximarem e colocarem as mãos no cristal mágico, um por um. Um dos garotos animado vai à frente primeiro, colocando as mãos no cristal apenas para revelar seu status, que acaba sendo nada mais que um treinador de animais. Ele parece desapontado, mas o mago lhe diz para não se preocupar, pois ele ainda possui atributos muito além do alcance de qualquer pessoa comum. Um por um, os estudantes descobrem suas classes, alguns se tornando magos, outros cavaleiros e alguns curandeiros. Akira, no entanto, nota algo estranho, pois todos parecem ter atributos iniciais de 180. Enquanto seus atributos como assassino são 10 vezes maiores, chegando a 1800. Finalmente, o próximo garoto, chamado Sato, se aproxima da bola de cristal e é revelado como o herói entre todos, com atributos iniciais de 1000. O velho mago o parabeniza, afirmando que os atributos iniciais de cada pessoa são selados no máximo em 500, mas como ele é um herói, seus atributos são o dobro disso. Isso prova que algo está errado com os atributos de Akira, pois os dele parecem ser quase o dobro dos do próprio herói. Todos aplaudem Sato, já que ele é o garoto mais popular da turma. Enquanto isso, um dos colegas de Akira o incentiva a revelar seus atributos também. Akira pensa na situação em que se encontram e, considerando que não sabem nada sobre este mundo ou como ele funciona, ele sente que é tolice revelar um número tão anormal e que deveria primeiro obter mais informações sobre isso. Com os atributos de todos organizados e o herói revelado, o velho mago afirma que todos receberão armas e outros equipamentos de acordo com suas classes e os envia para seus quartos pela noite. Ao retornar aos seus aposentos, ele também nota uma câmera escondida, o que significa que essas pessoas os estão monitorando, o que é definitivamente suspeito. Então ele decide usar sua habilidade de ocultar presença para passar despercebido por eles. Uma vez em seu quarto, ele se veste adequadamente antes de sair para a varanda, absorvendo o fato de que ele realmente está em outro mundo. Com isso, ele decide que deve logo começar a trabalhar para obter mais informações, e com 1 ou 2 saltos, ele escala a parede até o topo do castelo sem suar a camisa. Ele olha para trás, para suas próprias habilidades insanas,
Ele de repente nota uma janela aberta e se esgueira para a câmara de trabalho do próprio rei, que pergunta à princesa se tudo está correndo conforme o planejado. A princesa responde que os jovens do outro mundo não parecem ter ideia do que está acontecendo, e nenhum deles possui muitas habilidades mágicas para causar qualquer problema. O rei diz a ela para ficar de olho neles antes de voltar a se concentrar em seu trabalho. Com sua habilidade de ocultar presença, Akira é basicamente invisível enquanto ele fica ao lado do rei, imaginando como seria fácil matar este homem agora, mas decide não fazê-lo. Na manhã seguinte, Akira senta-se à mesa do café da manhã com o resto de seus colegas, que parecem não ter preocupações, enquanto Sato, o popular bom moço, se levanta e faz um discurso constrangedor sobre como todos são muito mais fortes do que eram em seu próprio mundo, então deveriam se concentrar em ajudar as pessoas deste mundo com suas habilidades e lutar contra os Lordes Demônios, exatamente como o rei instruiu. Todos na turma e com seu acordo com um plano estúpido, enquanto Akira pondera se deve revelar o que descobriu, já que esses idiotas estão assumindo que o rei e a princesa são seus aliados. Após o café da manhã, os estudantes são todos reunidos no campo de treinamento, onde o Lorde Comandante do Exército Real, chamado Saren, se apresenta e afirma que, como todos são novatos, ele os ajudaria a treinar para que, após um mês, pudessem descer a uma masmorra e realmente testar suas habilidades. Sato imediatamente reúne a todos, afirmando que farão o seu melhor, enquanto Akira ainda se esconde e observa silenciosamente o circo de longe. Ele decide ir sozinho para obter mais informações, mas, para sua surpresa, é seguido por Saren, que entrega a turma ao seu tenente Jill. Akira se pergunta se sua habilidade de ocultar presença havia se esgotado ou se tinha uma duração máxima para ficar ativa, mas Saren simplesmente sorri, afirmando que ele não precisa se preocupar, pois suas habilidades parecem estar funcionando bem. Ele revela que ele próprio é dotado de uma visão mística que lhe permite ver a diferença de temperatura. Então, basicamente, ele é uma câmera térmica ambulante. Akira fica tenso e coloca a mão na lâmina, perguntando se teriam algum problema, mas Saren o acalma, afirmando que não tem intenção de expô-lo ao rei ou à princesa. Akira ainda está cético e pergunta de que lado ele realmente está, mas Saren responde que é muito mais complicado e não pode ser explicado tão facilmente. Percebendo que ele não está mentindo, Akira baixa ligeiramente a guarda e menciona que quer visitar a biblioteca para obter o máximo de informações possível. Quando Saren pergunta qual o nível de sua habilidade de ocultação, Akira revela que já está no máximo, o que é bastante insano, mas o restante de suas habilidades está apenas no nível 1, e ele não tem ideia de como aumentá-las. Saren sorri, afirmando que pode ajudá-lo com isso, já que ele não conseguiria o que quer da biblioteca de qualquer forma. Akira se pergunta o quanto deve confiar nele, mas não pode negar o fato de que a ideia de ficar mais forte é bastante empolgante. Ele controla suas emoções e pergunta a Saren como exatamente ele pode voltar para casa, mas Saren responde que nem mesmo ele tem ideia disso. Mas ele sabe que Akira precisa se tornar o mais forte possível, pois só poderá encontrar um caminho de volta para casa se permanecer vivo. Akira afirma que não gosta de aceitar ajuda de graça, então Saren responde que, para retribuir, Akira pode lhe contar mais sobre seu próprio mundo. Isso parece funcionar, pois Akira aperta a mão de Saren, a primeira pessoa neste mundo em quem ele decide confiar. Logo ele começa a aprender sobre outras raças neste mundo, como os Homens-Fera e os Elfos, que possuem seus próprios continentes separados. Ele também continua a treinar suas habilidades físicas e mentais, afirmando que o treinamento é a única maneira de subir o nível de suas habilidades e melhorar, enquanto sua turma também treina separadamente sob a tutela de Jill. Certa noite ele vai se encontrar com Saren ao encontrar um livro, que ele tem certeza de que foi escrito pelo Lorde Comandante. Saren pega o livro e sorri, afirmando que é de fato um plano para derrubar o rei, escrito por ele e disfarçado de livro de receitas. Saren revela que o rei é um homem quebrado, além de qualquer reparo, que fará algo realmente insano para mudar a forma como o mundo funciona, e Saren não pode permitir que isso aconteça. Ao mesmo tempo, ele é o comandante dos Cavaleiros Reais, que tem o dever sagrado de proteger o rei. Akira compreende seu problema e revela que teve a oportunidade de matar o rei na mesma noite em que foram invocados ali, mas não conseguiu se forçar a usar sua adaga. Saren responde calorosamente que ele tomou a decisão certa, pois só porque ele é um assassino não significa que ele tenha que cometer assassinatos. Finalmente, um mês se passa e os heróis estão todos prontos para entrar nas masmorras e são saudados por quase toda a cidade, aplaudindo e torcendo por eles. À distância, no entanto, Akira nota uma garota encapuzada os encarando, então ele usa suas habilidades para aparecer atrás dela, pegando-a de surpresa. Ele pergunta por que ela os está encarando com tanta raiva e a garota de cabelos azuis responde que todos na cidade o aclamam e a seus companheiros como heróis, mas ela conhece o sacrifício que foi feito para invocá-los aqui. Akira admite que não tem ideia sobre nenhum sacrifício, mas, como um NPC, ela lhe diz para descobrir por si mesmo e se afasta. Logo eles entram na masmorra, onde monstros surgem de todos os cantos, e cada pedra parece ser uma armadilha, revelando ainda mais monstros.
Os estudantes parecem todos cansados e fracos, enquanto Akira afasta o máximo de atacantes possível. Antes de perguntar a Saren se deveriam retornar, Saren responde que eles já fizeram o suficiente por hoje, e usa sua habilidade divina para abrir um caminho à frente deles. Jill instrui a todos a correrem em direção à saída, mas todos se encontram ainda subterrâneos e bloqueados por um grupo de monstros. De repente, o Cringe Lord Sato se lembra da bomba de fumaça que a princesa lhes deu, afirmando que isso afastaria os monstros, então ele lança a bomba na direção deles. Mas para seu horror, uma guerra emerge da fumaça. Jill chega à cena chocado ao ver um minotauro no andar superior. Como eles deveriam estar muito mais fundo nas masmorras, Akira imediatamente entra em ação, desviando do golpe e saltando sobre o minotauro, esfaqueando-o na cabeça. Mas para sua surpresa, sua adaga se parte em pequenos pedaços, forçando-o a recuar. Sato permanece no chão, fraco demais para levantar sua espada, mas Akira lhe diz para ficar para trás, pois ele é supostamente o herói que derrota o Lorde Demônio. O comandante Saren chega à cena percebendo o quão ruim a situação realmente é quando Akira sugere que ele use sua habilidade especial e deixe o resto com ele. Saren lhe diz que isso poderia ser perigoso. Mas após ver a determinação nos olhos de Akira, ele decide prosseguir e lançar o feitiço. Imediatamente, um enorme raio choca o Minotauro enquanto Akira se posiciona atrás do monstro, pronto para atacar. Akira ativa sua magia das sombras e envia estacas afiadas feitas de pura escuridão em direção ao Minotauro, que ainda está lutando contra o raio de Saren. No entanto, o Minotauro consegue se libertar logo e mira em Akira, sem saber que ele já havia lançado seu feitiço. Enquanto o Minotauro balança seu machado pesado em direção a Akira, sua mão é perfurada pelas estacas sombrias. Akira perfura seu corpo com ainda mais estacas, e uma vez que ele está confiante de que o Minotauro não pode se libertar delas tão facilmente, ele começa a puxá-lo para o abismo escuro sob seus pés. O Minotauro é engolido pelo abismo, e a estaca arranca sua cabeça pouco antes de desaparecer completamente. Todos ficam chocados ao ver que Akira conseguiu derrotar um monstro tão incrivelmente forte, mas então de repente seus poderes saem do controle. Todos entram em pânico enquanto ele tenta retrair as estacas sombrias, mas, felizmente, Saren se aproxima para ajudá-lo a se acalmar. Graças à sua orientação, Akira consegue recuperar o controle de seu poder, desativando sua magia das sombras. Ele se sente sortudo por ainda estar vivo, e Saren lhe diz que ele realmente se superou hoje. Assim que retornam da masmorra, Saren agradece por salvar a vida de todos, mas ele não sente que merece todo o crédito. Ele diz que sem Saren para apoiá-lo, ele não teria conseguido derrotar o Minotauro, especialmente porque não havia conseguido lançar magia das sombras corretamente no treinamento. Saren comenta que é a primeira vez que ouve falar de uma habilidade extra chamada Magia das Sombras, e concorda que Akira mal consegue controlar o feitiço agora. Ele o adverte para ter cuidado ao usá-la da próxima vez, e então decide dar-lhe uma espada samurai que o primeiro herói forjou pessoalmente. Akira pega a espada e pergunta a Saren por que ele não a entrega ao herói atual em vez de a ele. E o comandante responde que Sato já possui a espada sagrada. No entanto, a razão maior é que Saren roubou a espada do tesouro real, e entregá-la ao herói estúpido o faria ser preso em pouco tempo. Akira aceita a espada de bom grado e então descobre que há algumas inscrições perto do punho. A primeira diz, Yato no Kami, e na próxima inscrição, o primeiro herói deseja que sua espada possa guiar seu sucessor em tempos de dificuldade. Akira diz que gostaria de ter conhecido o primeiro herói. Falando no herói, Akira se lembra da maldição que foi lançada sobre Sato e como eles não conseguiram quebrá-la, não importa quantas vezes o encantador tentasse. Ele sente que algo estranho está acontecendo e Saren tem uma teoria sobre isso. A pessoa por trás da maldição é, na verdade, a princesa, que está tentando transformar Sato em seu fantoche, usando um ritual de magia negra. No entanto, Akira chega lá bem a tempo e destrói o cristal mágico que ela estava usando para realizar o ritual. A princesa fica furiosa e pergunta como ele ousa entrar no quarto de uma mulher sem sua permissão, e Akira simplesmente aponta sua espada para ela. Dizendo que uma bruxa que amaldiçoa outras pessoas não é uma mulher, ele pergunta por que diabos ela está fazendo isso, e a princesa responde que é pelo bem do rei. Akira pergunta por que ela está obedecendo ao rei, e a princesa repete a declaração anterior com olhos que parecem desprovidos de vida e razão. Akira percebe isso também e sai do quarto, mas a princesa tem mais cristais mágicos que planeja usar para amaldiçoar o resto dos estudantes. Enquanto isso, Akira leva o cristal para a casa de Saren e lhe diz que ele estava certo sobre a princesa amaldiçoar Sato. Parece que não é algo novo, pois Saren comenta que ela ainda não desistiu de seus atos malignos. Ele pergunta a Akira se ele mostrou seu rosto à princesa, e ele afirma, dizendo que queria ter uma conversa adequada com ela, mas ela não era muito boa com as palavras. Saren responde que a princesa não passa de um fantoche para o rei agora, e então diz a Akira para não dormir dentro do palácio esta noite. Akira fica curioso sobre o motivo, e Saren explica que a princesa pode amaldiçoar qualquer um, mas não ele, já que ele nunca revelou seu status a ela. Isso significa que ela tentará matá-lo em vez disso, e Saren quer que ele fique longe do palácio. Akira pergunta se ele não vai repreendê-lo por mostrar seu rosto descuidadamente,
E o comandante responde que adolescentes são supostamente impulsivos e imprudentes, e é dever de adultos como ele encobrir isso. Na manhã seguinte, Akira acorda com uma comoção vinda do palácio, e ao chegar lá, encontra uma enorme multidão reunida. Ele nota que Sato está livre da maldição e pergunta o que está acontecendo ali. Sato responde que Saren está morto e Akira não consegue processar essa notícia. Ele corre pela multidão para ver o corpo sem vida de Saren caído no chão com uma adaga atravessada em seu coração. Akira está devastado por perder seu único amigo neste mundo, mas seus colegas de classe lhe dizem para parar de atuar, pois acreditam que ele é o assassino. Eles apontam que a adaga usada para matar Saren pertence a ele, e Akira os lembra que sua adaga se estilhaçou na luta contra o Minotauro. No entanto, ninguém está disposto a ouvi-lo, e eles o acusam de ser sombrio e indigno de confiança desde que todos chegaram aqui. Akira se pergunta se eles estão sob a maldição da princesa, e ele é provado certo pela forma como todos o culpam. Apenas Sato vem em sua defesa, dizendo que precisam investigar o assunto minuciosamente. Mas o rei declara que Akira será executado por assassinar seu amado comandante. Ele ordena que seus guardas o derrubem, mas Akira usa uma habilidade para ocultar sua presença e escapa ileso, enquanto o rei envia suas tropas para procurá-lo por todo o palácio. Akira vai até Jill, que revela que a unidade de assassinato de elite matou Saren sob ordens diretas do rei. O esquadrão de assassinato também está atrás dele, mas Saren antecipou isso e preparou suprimentos de viagem em seu quarto. Jill diz a Akira para pegar os suprimentos e fugir, e ele agradece ao vice-comandante antes de correr para o quarto de Saren para pegar os itens, mas esquecendo uma pequena bolsa na pressa. À noite, o rei fala sobre como Saren foi derrotado mais facilmente do que ele pensava, e agora não há ninguém que possa se opor a eles. A princesa lhe diz que a lavagem cerebral de todos os estudantes, exceto o herói, está completa, e agora eles só precisam de um motivo para iniciar uma guerra com seus reinos vizinhos. O rei fica satisfeito ao ouvir isso, e diz à princesa para despachar os assassinos atrás de Akira para garantir que ele não sobreviva tempo suficiente para se tornar uma ameaça para eles. Enquanto isso, Akira está escondido na masmorra porque Saren uma vez lhe disse que é o melhor lugar para evitar pessoas o perseguindo, mas a única coisa que falta é água potável limpa. A masmorra também é o melhor lugar para subir de nível e aprimorar as habilidades de alguém, mas a maioria das pessoas não o faz porque é perigoso demais. Saren havia avisado Akira que nem mesmo sua habilidade de ocultar presença o protegeria de monstros de alto nível que possuem sentidos incrivelmente aguçados. Mas se ele subir de nível o suficiente, será capaz de apagar seu cheiro e até mesmo sua temperatura corporal para enganar quase qualquer um. Após suas palavras, Akira começa a se aprofundar na masmorra, lutando contra monstros poderosos, como cães de fogo que explodem ao morrer. Akira se recorda de que Saren uma vez lhe falou sobre a habilidade especial que todos adquirem ao alcançar o nível 100 e como isso os torna verdadeiramente mais poderosos. Derrotar os chefes da masmorra é o modo mais rápido de ganhar mais experiência, mas também é uma luta de vida ou morte, da qual ele não pode escapar depois de iniciada. Akira está decidido a ficar forte rapidamente, custe o que custar, e após vencer os cães de fogo, ele adentra a sala do chefe, onde um gigantesco leão demoníaco o espera. O monstro-leão imediatamente começa a atacá-lo. E Akira desvia de tudo, mas não percebe que a cauda da criatura é uma serpente capaz de cuspir veneno. Ao ser pego de surpresa pelo veneno, o monstro o apunhala com sua garra afiada. Akira percebe que tem sorte de ainda estar vivo neste momento, mas não planeja desistir tão cedo. Enquanto o leão o arremessa para longe, Akira decide usar todas as suas forças e libera sua magia das sombras. Os espinhos sombrios imediatamente perfuram o monstro e o despedaçam, mas Akira não consegue controlá-los por muito tempo, pois ele desmaia. Contudo, uma voz masculina surge de dentro dele, afirmando que o mestre sofreu danos excessivos, então a magia da sombra será ativada de forma forçada. A sombra rapidamente se move para perto de seu corpo e entra em modo de cura, utilizando a mana armazenada em sua magia sombria para curar seus ferimentos. De volta ao palácio, Sato informa aos seus colegas que eles deveriam partir para derrotar o Lorde Demônio imediatamente, mas a maioria deles lhe diz que não é o momento oportuno, visto que o comandante dos cavaleiros acabou de falecer. Sato insiste que eles precisam começar a agir agora ou será tarde demais. Mas a maioria dos estudantes está sob a maldição e eles lhe dizem que é inútil. Sato declara que irá sozinho nesse caso. Mas, felizmente, existem algumas pessoas dispostas a acompanhá-lo. Sato não compreende por que eles escolheriam segui-lo estando amaldiçoados, mas eles estão confiantes de que superaram sua maldição. A encantadora afirma que conseguiu diferenciar entre pessoas amaldiçoadas e normais, e ela tem certeza de que todos aqui estão livres da maldição. O espadachim alto, Asahi, assume o crédito por isso, dizendo que se lembra vagamente de ter cortado alguns cristais estranhos em uma sala desconhecida. Ele não se recorda de como chegou lá ou de como encontrou uma espada samurai. Mas desde então, poucos estudantes estavam livres da maldição. Acontece que foi Jill quem fez isso acontecer. Sua habilidade de sugestão é mais poderosa do que qualquer maldição quando se trata de fazer seu alvo realizar apenas uma ação simples e específica. Ele está contente por ter conseguido salvar pelo menos alguns estudantes, pois essa foi a última ordem de Saren, e agora ele só pode desejar-lhes boa sorte em sua jornada. Enquanto isso, Asahi pensa que eles precisam se unir a Akira o mais rápido possível, porque ele foi o único que conhecia a verdade quando todos estavam amaldiçoados.
Ele se recorda da época do mundo real, quando encontrou Akira trabalhando em um emprego de meio período em uma passagem de nível. Akira pediu-lhe para manter isso em segredo, pois não queria que seus colegas de classe e sua irmãzinha descobrissem sobre seu trabalho, e Asahi não teve nenhum problema com essa situação. Enquanto começavam a conversar sobre suas irmãs, eles descobriram que as garotas eram melhores amigas, e isso lhes deu um bom motivo para estarem em bons termos um com o outro. De volta à masmorra, Akira acorda sonhando com um incidente também, e ele se pergunta se Asahi está em segurança. Ele de repente percebe que seu corpo está se sentindo muito melhor do que deveria, e abre seu status para descobrir que suas estatísticas aumentaram consideravelmente, e seu HP está de volta ao máximo. Não apenas isso, sua habilidade de magia das sombras subiu de nível, mesmo tendo-a usado apenas uma vez, e ele não consegue compreender como tudo isso é possível. Contudo, ele não tem tempo para pensar nisso e decide continuar a se aprofundar na masmorra. Ele logo alcança o 75º andar da masmorra, e um monstro slime o ataca imediatamente. Akira fica surpreso ao ver um slime em andares tão baixos e imediatamente o corta, e para sua surpresa, uma linda elfa cai dos restos da criatura. Akira fica confuso com a situação e decide usar a habilidade chamada Olho do Mundo, que nunca teve a oportunidade de usar antes. No momento em que ele ativa a habilidade, vê muitas coisas horríveis que quase o fazem vomitar, mas ele a cancela antes que possa sobrecarregar sua mente com novas informações. Nesse exato momento, a garota elfa, Emilia, acorda e Akira pergunta se ela está bem. Ela responde que está ótima, mas Akira não confia nela, pois ele viu o status dela mais cedo e descobriu que seu HP havia caído para apenas 2% anteriormente. Ele também sabe que Emilia possui a habilidade Olho do Mundo, e ela já a utilizou nele. Ela o chama pelo nome e pergunta que lugar é este, e ele lhe diz que é uma masmorra onde ele está tentando subir de nível e ficar mais forte. Ele então começa a repreendê-la sobre como não é de bom tom espiar o status de outras pessoas, mas ela de repente desaba em seus braços. Akira descobre que ela está com febre, e ele a leva para o T5 andar para que ela possa se recuperar. Emilia fica assustada ao acordar, mas Akira lhe diz para beber água para que ela se mantenha hidratada. Ele lhe oferece mingau para comer depois disso, e ela pergunta por que ele a trouxe todo o caminho do 75º para o 600º andar da masmorra. Akira responde que este era o andar mais próximo com uma fonte de água e então pede a ela para descansar um pouco. Ela o agradece por tê-la salvado e então revela que é uma princesa, mas Akira, na verdade, não se importa com essa informação. Logo depois disso, Emilia se recupera completamente e se junta a Akira em sua jornada, enquanto ele alcança o 8º andar da masmorra. Ela utiliza sua magia de gravidade para auxiliá-lo em combate, mas ele não está realmente feliz com ela, seguindo para o perigo iminente. Emilia lhe diz que está indo pelo mesmo caminho e então declara com confiança que é forte o suficiente para cuidar de si mesma. Akira não tem outra escolha a não ser levá-la consigo agora, e, em breve, eles entram na sala do chefe, onde encontram um dragão aterrorizante pronto para aniquilar qualquer intruso. O dragão imediatamente cospe chamas azuis em direção a eles, mas eles conseguem desviar com agilidade. Akira esconde sua presença enquanto Emilia pressiona o dragão para baixo com sua magia de gravidade, concedendo-lhe a oportunidade de atacar. Contudo, o dragão o vê se aproximando, apesar de seu feitiço de invisibilidade, e o atinge, arremessando-o para longe. Emilia grita para Akira que o dragão o está sentindo através de sua mana, e pede a ele para misturá-la com a mana ambiente. Akira ainda não aprendeu a fazer isso, então ele decide lutar da maneira que sempre fez. Ele ativa a magia das sombras e envia um único espinho sombrio em direção ao dragão, arranhando seu rosto e forçando-o a mudar de trajetória imediatamente. Aproveitando esta oportunidade, ele apunhala o olho do dragão com sua espada, derrubando-o. Emilia fica realmente impressionada com seu método de luta imprudente, mas enquanto ela está prestes a perguntar os detalhes sobre seus poderes, o corpo do dragão começa a brilhar intensamente, surpreendendo ambos. O dragão se transforma em um gato azul gigante, e nem Akira nem Emilia conseguem compreender como isso é possível. Emilia utiliza sua habilidade Olho do Mundo e descobre que o gato é um metamorfo, que é a forma como ele se transformou em um dragão. Tudo faz sentido para ela agora, pois um dragão de verdade teria sido muito mais durável do que o gato. Akira fica impressionado com a facilidade com que Emilia pode usar seu Olho do Mundo, e ela pergunta por que ele mesmo não o está utilizando. Ele se recorda de como seu cérebro quase se partiu da última vez que tentou usar a habilidade, e ele acredita que foi porque seu nível é muito baixo para utilizá-la adequadamente. Contudo, Emilia acredita que Akira está rejeitando a habilidade, o que é a verdadeira razão pela qual ele está tendo problemas com ela. Nesse exato momento, o gato preto acorda e começa a falar. Ele está desapontado por ter sido derrotado por um humano e uma elfa, mesmo tendo se transformado em um dragão apenas por diversão. Akira fica completamente pasmo ao ouvir o gato monstro falar, e ele se ofende com a reação do felino. Ele lhe diz para não o confundir com outros monstros de baixo nível que são movidos puramente pelo instinto, pois ele é um ser de intelecto superior, criado pelo próprio Lorde Demônio. Akira responde que isso não faz a menor diferença, porque após o último golpe, o gato não será capaz de revidar de forma alguma. O gato preto não se importa em morrer, mas ele tem uma importante mensagem para Akira antes de falecer. Ele se levanta e começa a irradiar uma aura ameaçadora, dizendo a Akira que o Lorde Demônio o aguarda em seu castelo, situado nas profundezas do continente demoníaco de Vulcão. Essa mensagem deixa Akira bastante desconfiado, e ele pergunta como o Lorde Demônio sabe sobre ele e por que ele deseja que ele vá ao seu castelo. O gato preto responde
que o Lorde Demônio é um ser muito além de sua compreensão, então ele não pode lhe revelar mais nada. Ele então se deita no chão dizendo a Akira para matá-lo, mas ele se recusa. O gato lhe diz para parar de fingir ser tão legal, porque os humanos consideram todos os demônios e monstros seus inimigos, então faz todo o sentido para ele matá-lo de uma vez. Akira não concorda com ele, pois, para ele, o verdadeiro inimigo é o rei, e ele não acredita em suas palavras de que os demônios são seus inimigos. Contudo, Emília o lembra que a porta da sala do chefe não se abrirá a menos que eles derrotem o chefe, ou o chefe os derrote. O Gato Preto concorda com ela, perguntando a Akira se ele está planejando morrer de fome neste lugar. Ele pergunta a razão pela qual ele não quer matá-lo, e sua resposta é tão simples quanto surpreendente. Ele responde que é uma pessoa que gosta de gatos, e ao contrário de outros monstros, o Gato Preto pode conversar com ele. Ele acredita que deve haver uma brecha que lhes permita sair da sala do chefe sem matar o gato, e Emília se recorda de que havia outra maneira de fazê-lo. Ela diz que se Akira formar um pacto com o Gato Preto e o aceitar como seu familiar, ele deixará de ser reconhecido como um monstro-chefe, e a porta se abrirá automaticamente. O Gato Preto ri da ideia, dizendo que apenas um usuário de magia experiente com grande controle sobre a mana pode realizar o ritual, e Akira não possui o que é necessário. Emília discorda dele e revela que ele já superou o limite exigido para realizar o ritual. Ela lembra ao Gato Preto que Akira desvinculou sua mana de seu corpo para confundi-lo anteriormente, o que é algo que apenas o primeiro herói havia feito antes. Emília está confiante de que Akira pode realizar o ritual, mas ela não tem certeza se ele realmente terá sucesso. Ele pergunta a ela o que acontece se ele falhar, e o Gato Preto responde que um deles morrerá. E no pior dos cenários, ambos podem perder suas vidas. Akira está disposto a correr esse risco, e o Gato Preto não compreende por que ele faria tal coisa. Ele lhe diz para ir em frente, pois não se importa em morrer, e Akira fica irritado com a forma como ele age de maneira tão indiferente à vida ou à morte. O Gato Preto responde que viver por mais tempo não lhe trará nenhuma alegria, e Akira decide fazê-lo entrar em razão mais tarde. Ele pergunta a Emília como conduzir o ritual, e ela revela que o primeiro passo é dar um novo nome ao gato. Akira o nomeia Knight, Cavaleiro, por causa de sua linda pelagem que o lembra do céu noturno. O gato não reage ao nome, e então Akira passa para o próximo passo, que é derramar mana em sua pata. Emília o avisa que não há como voltar atrás depois que ele começar a derramar mana, e se ele falhar em controlar o gato, ele poderá perder sua própria vida. Akira está confiante de que terá sucesso, e enquanto ele começa a derramar sua mana na pata do gato, ele sente uma poderosa onda o submergindo. Ele percebe que é isso que está dentro do gato, mas então, de repente, ele se encontra caindo em direção a uma cidade em chamas. Akira fica horrorizado ao ver a cena tão grotesca, e então ele nota Knight em fúria pela cidade, matando qualquer um que tenta escapar. Ele tenta parar Knight, mas este o ataca com sua mana sombria, causando-lhe sérios danos. Enquanto Akira se recompõe, Knight lhe diz para parar de hesitar em matá-lo, pois essa é a única maneira de ele sair vivo deste lugar. Akira ainda não consegue se forçar para atacar o gato, então Knight começa a atacar novamente, atingindo-o com suas poderosas garras. O dano que Akira sofre no mundo dos sonhos começa a afetar seu corpo no mundo real também, e ele finalmente decide revidar com tudo. Ele arremessa sua adaga em Knight, que a desvia com facilidade, e então começa a carregar seu poder sombrio para finalizar rapidamente a batalha. Akira avança em sua direção, mas em vez de atacar, ele se deixa ser apunhalado pelas garras de Knight. O Gato Preto fica completamente pasmo com sua ação e pergunta o que diabos ele está tentando fazer. Akira responde que não quer matá-lo, e ele sabe que Knight também não deseja matar ninguém. Knight responde que ele é um monstro, e mesmo que seja inteligente, seu instinto continua a lhe dizer para matar qualquer um em seu caminho. Akira sabe que Knight está farto de matar outros, então ele diz que não precisa mais lutar contra seu instinto por conta própria. Ele segura suas garras, prometendo cuidar dele e garantir que ele não precise fazer algo assim nunca mais em sua vida. Lentamente, o mundo dos sonhos começa a desaparecer, e à medida que Knight começa a confiar nele, ele se transforma em um gato de tamanho normal e encontra conforto nos braços de Akira. O sol nasce no mundo dos sonhos, tornando-se um reflexo da paz que Knight está experimentando nos braços de Akira. Com isso, Akira retorna do mundo dos sonhos, e assim que ele percebe que o ritual do pacto funcionou, ele toca Knight para confirmar. Uma marca dourada aparece no dorso de sua mão, e então a marca vermelha na testa de Knight também se torna dourada e brilhante. Emília explica que esta é a marca do pacto bem-sucedido, e que agora a alma de Akira foi ligada ao gato. Knight também acorda e comenta que agora está bastante curioso para ver até onde Akira irá em sua jornada. Ele o aceita como seu mestre e jura sua vida em seu serviço. Emília se apresenta a ele logo depois disso, e Knight responde que, como companheira de seu mestre, ela também tem todo o seu respeito. Nesse exato momento, um círculo mágico aparece no chão, significando que o chefe foi derrotado, mas Akira parece estar completamente perdido em pensamentos. Ele diz que gostaria de ir para o próximo andar imediatamente, mas Knight está ferido e precisa de tempo. Knight responde que a porta permanecerá aberta até que eles a utilizem, então não há necessidade de pressa alguma. Ele decide levar algum tempo para se recuperar, e Emília sugere que eles usem este período para se conhecerem melhor. Knight imediatamente concorda com ela, e Akira fica surpreso com a rapidez com que ele mudou sua personalidade. Por outro lado, Sato e seu grupo chegam ao país fundado por um herói que foi invocado
deslocado da Terra, assim como eles, e ficam completamente maravilhados ao ver que o país se parece exatamente com o Japão histórico. Tudo lá parece familiar, e eles começam a relaxar antes de discutir seu plano futuro. Sato diz que a primeira coisa com que precisam se preocupar são seus fundos, porque eles estão há apenas um mês de ficarem completamente sem dinheiro e sem teto. Um dos rapazes recomenda se tornar um aventureiro, porque esse é o melhor trabalho para eles, e Sato concorda. Ele então passa para o próximo tópico, que é a coleta de informações. Ele sugere que encontrem alguém que saiba muito sobre este mundo e também procurem por livros com informações valiosas. Outro garoto suspira, esperando que exista um livro que possa dizer como retornar à Terra, mas Sato acredita que derrotar o Lorde Demônio é a melhor aposta para conseguir isso. Ele pensa que apenas o rei e a princesa talvez saibam como enviá-los de volta. E mesmo que sejam distorcidos e maus, eles precisam conquistá-los derrotando o Lorde Demônio. Ele declara que uma vez que tenham fundos e informações suficientes, eles seguirão direto para o continente demoníaco, sem hesitação. Mas Asahi discorda. Ele acredita que eles deveriam se reagrupar com Akira antes de seguir para o continente demoníaco, porque sua intuição lhe diz que Akira está ficando muito mais forte do que todos os outros, e eles definitivamente precisam dele em sua equipe. Alguns membros concordam com Asahi, enquanto outros ainda pensam que ele é o assassino do comandante Saren. Uma pequena discussão se inicia entre eles sobre este tópico, mas as garotas se adiantam para mediar a situação. Elas perguntam a Sato sua opinião sobre o assunto, porque, como líder, ele tem o poder de tomar a decisão final. Sato concorda com Asahi e acredita que Akira já é mais forte do que eles, mas ele duvida que eles seriam capazes de trabalhar em conjunto com ele. Ele diz que Akira não gosta de se envolver com outras pessoas, e ele ainda não se lembra dele, embora eles sejam colegas de classe desde o jardim de infância. Todos ficam chocados ao ouvir isso, e até mesmo Asahi concorda que Akira não é exatamente um jogador de equipe. Sato diz que, de acordo com as lendas, apenas a espada sagrada empunhada pelo herói pode derrubar o Lorde Demônio, então ele precisa se tornar forte o suficiente para cumprir sua missão. Ele acredita que, mesmo que encontrem Akira, ele não concordará em trabalhar com eles se forem muito fracos, e é por essa razão que ele decide esperá-lo neste país, enquanto todos eles trabalham arduamente para aumentar sua força. Por outro lado, Emilia está contando a Akira e Knight sobre seu passado. Ela foi expulsa de seu país por sua própria irmã, e seus homens estavam determinados a matá-la a todo custo. Eles a encurralaram perto de um penhasco, e ela usou sua magia de gravidade para cair no rio abaixo, que a levou para um local seguro. Contudo, ela estava ferida e exausta, e um slime preto se aproveitou de sua fraqueza para engoli-la inteira. A próxima coisa que ela soube foi que estava na masmorra, e Akira acabara de resgatá-la. Akira sente pena dela ao ouvir a história, mas Knight encontra algumas brechas na narrativa. Ele comenta que slimes não comem pessoas, e mesmo que um tivesse comido Emilia, ela já teria sido completamente digerida no momento em que foi resgatada. Ela também não compreende, mas é grata ao slime que a trouxe até Akira. Akira lhe diz que ela deveria voltar e tentar resolver as coisas com sua irmã, mas Emilia já desistiu completamente. Ela sente que não pode confrontar sua irmã, mas Akira diz que as coisas vão se resolver de alguma forma, porque eles são família, afinal. Ele diz que também tem uma irmã, e mesmo que ela seja atrevida o tempo todo, ele ainda se importa muito com ela. Emilia e Knight perguntam se ele deseja retornar ao seu mundo para encontrar sua família, e Akira afirma, mas antes disso, ele tem algo mais importante a fazer. Ele começa a falar sobre Saren, o homem que o ensinou a viver neste mundo, e fica furioso ao pensar nas pessoas que o mataram. Ele jura matar o rei e a princesa por terem assassinado Saren, e seu instinto assassino faz Emilia e Knight tremerem de medo e pavor. Emilia grita o nome dele, tirando-o de sua fúria assassina. Uma vez que ele se acalmou, tanto Emilia quanto Knight lhe dizem que conhecem o nome de Saren, pois ele era um famoso comandante de cavaleiros. Akira percebe que o clima está muito tenso, então ele tira sua luva e, impulsionado por seus instintos felinos, Knight tenta pegá-la no ar. Akira fica feliz em ver que o truque que funcionava em todos os gatos de rua perto de sua casa também funciona em um gato monstro, e Emilia também quer experimentar. Logo depois disso, Akira e Emilia começam a abraçar Knight para desfrutar da textura macia e fofa de sua pelagem. Knight diz a Akira para levar isso mais a sério, porque suas almas estão ligadas, e se um deles morrer, o outro também morrerá. Akira já sabe disso, mas ele está apenas feliz por ter conseguido um familiar felino, porque ele realmente gosta muito de gatos. Emilia responde que está com ciúmes dele, porque ela também gosta muito de gatos. Assim que terminam de brincar, eles decidem deixar a masmorra. Akira pergunta a Knight para onde o círculo mágico de teletransporte os levará. Mas o gato não tem a menor ideia sobre isso. Ele diz que apenas um punhado de demônios ainda conhece a arte de criar círculos mágicos, e Akira decide encontrá-los e fazê-los trabalhar para ele assim que ele chegar ao continente demoníaco. De repente, Emilia se recorda de uma história sobre os círculos mágicos azul claros que levam as pessoas ao lugar que mais desejam. E se várias pessoas entrarem nele, ele reage apenas aos desejos de uma única pessoa. Akira diz que isso pode criar um problema para eles, mas Emilia o assegura de que ela irá a qualquer lugar, desde que esteja ao lado dele. Akira não pensa muito sobre a declaração dela enquanto ele adentra o círculo mágico. Ele se pergunta se isso pode levá-lo de volta à sua família, mas afasta esse pensamento, pois sua vingança vem em primeiro lugar. Com isso, o círculo mágico se ativa e o grupo é teleportado para uma floresta de onde podem ver uma árvore gigantesca. Emilia fica em choque ao ver a árvore que Knight reconhece como a Árvore do Mundo. Ele diz que estão na Floresta dos Elfos, e embora a Amélia não consiga acreditar que acabaram aqui,
Akira pensa que é um bom lugar para se estar. De repente, um elfo escondido na árvore atira uma flecha em Amelia. Mas, por sorte, Akira percebe a tempo e a afasta do caminho da flecha. Ele então avança em direção ao arqueiro, desviando sua flecha com sua adaga e rapidamente o alcança por trás. Ele derruba o arqueiro no chão e Emilia o identifica como Liam. Liam diz que não esperava encontrar a traidora quando veio investigar a luz neste local, e diz a Amelia para fugir se ela valoriza sua vida. Akira o nocauteia porque não está interessado em sua tagarelice, mas percebe que foi muito lento, pois os elfos já o cercaram. A irmã de Amelia, Kilika, está lá para liderá-los pessoalmente, e ela diz a Emilia que ela vai morrer agora que voltou ao país voluntariamente. Emilia se lembra do passado, quando tudo era perfeito. Ela era a princesa herdeira do reino dos elfos, e junto com seu noivo Liam, cuidava de sua irmãzinha Kilika, que era seu orgulho e alegria. No entanto, essa vida perfeita não durou muito para Amelia, pois Liam de repente lhe disse que queria cancelar o noivado. Amelia ficou triste com isso, mas disse a ele para conversar com o pai dela sobre isso, porque foi ele quem arranjou o casamento. Nesse momento, Kilika chegou e disse a Emilia que Liam não queria se casar com ela porque ela era a criança da praga. Esse foi apenas o começo das desventuras de Emilia, e pouco depois desse incidente, Kilika liderou os soldados para caçá-la. Todos chamavam Emilia de criminosa e tentaram caçá-la, mas ela de alguma forma sobreviveu e se encontrou com Akira. Agora ela se sente nervosa diante de sua irmãzinha. Ela implora a Kilika para não atacá-la e promete que deixará o país imediatamente. No entanto, Kilika não tem intenção de deixá-la ir desta vez. Ela continua amaldiçoando a nervosa Emilia até que Akira se aproxima e manda ela calar a boca estúpida. Kilika pergunta quem diabos ele é e por que está ajudando uma criminosa, e Akira responde que ele é apenas o assassino amigável da vizinhança que fez amizade com a irmã dela há alguns dias. Ele pergunta a Kilika o que exatamente Emilia fez para ser tratada como uma criminosa, e ela remove a cobertura do braço para revelar o dano causado por veneno. Akira fica chocado ao ver isso, e Kilika diz a ele que Emilia lhe deu um veneno disfarçado de cura, e este é o crime dela. Todos começam a amaldiçoar Emilia por ser uma vadia cruel, e ela murmura que realmente lhe deu uma poção de cura. Kilika pergunta se ela a está acusando de se machucar, apenas para incriminá-la, e Emilia fica em silêncio. Kilika então se aproxima de Akira, agradecendo-lhe por trazer uma criminosa procurada de volta ao seu país, e assim que ela se aproxima o suficiente dele, ela usa sua habilidade especial para hipnotizá-lo. Emilia é tarde demais para alertar Akira sobre isso, pois o feitiço de Kilika já está completo. Ela está confiante de que agora Akira também se apaixonou por ela, e Emilia fica sem ninguém para salvá-la. Emilia de repente ataca Kilika, dizendo-lhe para desfazer sua habilidade em Akira e pedir desculpas a ele, porque só ele tem o direito de decidir o que quer fazer. Kilika fica surpresa com isso porque nunca viu Emilia revidar. Mas então, de repente, Akira diz às duas garotas para se acalmarem. Ele diz que a habilidade de hipnotizar não o afetou, e Emilia fica encantada enquanto Kilika está em choque. Knight diz que feitiços de controle mental não funcionam em pessoas que estão em um nível muito mais alto do que o conjurador, e isso é verdade para Kilika e Akira. A princesa elfa se recusa a acreditar que pode haver alguém mais forte do que ela. Akira diz que aceitará que é mais fraco do que ela, depois que ela admitir que se envenenou para incriminar Amelia. Kilika fica irritada com isso, e comanda os soldados a matar Akira, que está pronto para usar sua magia das sombras para derrubá-los todos. Felizmente, o rei chega nesse momento e ordena a todos os soldados que baixem suas armas. Kilika fica chocada ao vê-lo porque ele deveria estar em uma longa viagem de negócios. O rei elfo pergunta a ela o que diabos está acontecendo aqui, e um soldado lhe diz que Emilia envenenou Kilika. No entanto, o rei o cala e pede à filha que responda à pergunta. Kilika fica em silêncio enquanto os soldados sob seu controle dizem que ela não fez nada de errado. O rei imediatamente percebe que Kilika os hipnotizou e ordena que ela desfaça o feitiço imediatamente. Ela se recusa a dizer qualquer coisa, então o rei diz que o papai vai puni-la mais tarde por ser uma menina má. Ele então se aproxima de Akira, desculpando-se pelas ações de Kilika. Ele então diz a Akira para se perder imediatamente porque outras raças não são permitidas no reino dos elfos. Emilia diz ao rei que Akira a resgatou do perigo e a ajudou a voltar para casa, mas ele não se importa com isso. Emilia fica brava com ele e diz que sairá com Akira nesse caso porque não quer estar em seu país de mente estreita. O rei fica furioso ao ouvir isso e diz a Amelia para parar de pensar que ela é livre para fazer o que quiser. Ele diz a ela que ela é a futura governante de seu reino e que ela vai ficar aqui para cuidar dele. Amelia está intimidada, mas Akira diz ao pai dela que ninguém mais tem o direito de fazer escolhas de vida por ela, e ele está disposto a lutar contra qualquer um que tente tirar seus direitos. Nesse momento, Liam volta a si, e ao saber que Akira nocauteou um de seus melhores guerreiros, ele decide dar-lhe uma chance. Ele desafia Akira para um duelo com os direitos de Emilia em jogo, e nomeia Kilika para ser sua representante. Akira aceita o desafio e segue o rei até a Árvore do Mundo, onde o duelo será realizado.
Emilia pede desculpas por arrastá-lo para essa confusão, mas ele responde que escolheu fazer isso sozinho. Ele então a pergunta sobre todo o negócio da criança da praga, e Emilia explica que quando um filho de um par de gêmeos não se parece com seus pais, é chamado de criança da praga, que trará grande infortúnio para seu país. Akira fica surpreso que Emilia e Kilika sejam gêmeas, mas Knight está mais curioso sobre a história da criança da praga, que foi provada ser apenas um mito muitos anos atrás. Emilia confirma isso, mas ela sabe que muitas pessoas ainda usam esse termo para ela, porque ela não se parece em nada com seus pais. Logo, eles chegam à Árvore do Mundo, e Akira decide não esconder sua presença porque quer uma vitória justa. Emilia diz a ele para ter cuidado, porque Kilika é a espadachim elfa mais habilidosa. Akira comenta que ela parece ter sua irmã astuta em alta conta, apesar de tudo o que ela fez, e Emilia responde que viu o esforço que ela colocou em seu treinamento. Quando o duelo começa, Akira nem sequer desembainha sua espada, e quando Kilika lhe diz para tirar sua espada, ele diz a ela que não quer matá-la. Kilika pensa que vai vencer facilmente e recuperar a confiança de seu pai, mas Akira nem sequer lhe presta atenção. Em vez disso, ele agradece a Emilia por ter ficado com raiva em seu nome antes, e ela começa a corar. Com isso, o rei sinaliza o início do duelo, e Kilika avança contra Akira instantaneamente. Ela começa a balançar sua espada contra ele com precisão, mas ele é mais rápido que ela e facilmente desvia de seus ataques. Ele vê que ela é realmente muito forte e rápida para uma elfa, mas ainda não consegue igualar suas habilidades. Ele passa por ela e a empurra, mas Kilika tem um as na manga. Ela encanta sua espada com magia do vento e envia uma poderosa rajada em direção a Akira, empurrando-o para trás. Ele de alguma forma desvia, mas Kilika continua a empurrá-lo para trás. Ele logo encontra uma chance de contra-atacar e chuta Kilika, e quando ela se levanta, ele já está atrás dela. Akira diz a ela para desistir agora e pede para ela se reconciliar com Emilia porque ela ainda se importa com ela. Kilika recusa, declarando que nunca perdoará sua irmã que tirou tudo dela. Ela imediatamente lança outro ataque poderoso, empurrando Akira para trás. Mas ele desvia o feitiço de vento para o lado, atingindo os soldados elfos. Akira ordena a Knight que proteja Emilia dos ataques imprudentes, e ele se transforma em sua versão maior para bloquear os ataques de vento. Enquanto isso, Kilika grita que não lhe resta nada porque sua irmã tirou tudo dela. Ela se lembra da infância quando eram muito próximas, mas uma vez que foi descoberto que Emilia era uma médium espiritual que poderia dobrar o mundo à sua vontade se seu poder despertasse, todos começaram a tratá-la de forma diferente. Eles pararam de prestar atenção em Kilika e isso a fez surtar. Agora ela quer pegar tudo de volta de Amelia, que está realmente preocupada com ela. Nesse momento, Liam chega com um item embrulhado, pedindo a Amelia para salvar Kilika com ele. O item embrulhado acaba sendo um galho da árvore sagrada, e usando seu poder, Amelia liberta todos da lavagem cerebral de Kilika. Vendo que não tem mais ninguém sob seu controle, Kilika perde a cabeça, e usa todo o seu poder para atacar Akira, que percebe que se ele desviar, Amelia será atingida. Ele usa a magia das sombras para contra-atacar o ataque de vento de Kilika, mas então percebe que é muito mais forte, e seu ataque devorará Kilika inteira a essa taxa. No calor do momento, ele decide puxar a magia das sombras para si mesmo. Enquanto as sombras o cercam, Akira teme sofrer danos, mas para sua surpresa, seu corpo é coberto por uma aura escura. Ele não entende o que está acontecendo, mas avança mesmo assim, colidindo com Kilika e nocauteando-a da luta. Kilika está devastada por ter perdido tudo agora, mas Akira diz a ela para parar de chorar o tempo todo porque ela é cega para as pessoas que realmente lhe prestam atenção. Nesse momento, Emilia e Liam chegam e Kilika diz que deve ter subestimado Liam se sua habilidade de hipnotizar se desfez nele primeiro. Ela diz que ele foi direto para Emilia assim que se libertou, mas Emilia tenta explicar que ele nunca esteve sob seu feitiço em primeiro lugar. Kilika se recusa a acreditar nela e pergunta como eles vão puni-la por seus crimes. No entanto, seu pai diz que se alguém merece ser punido, é ele. Kilika não entende o que ele quer dizer, então seu pai desfaz o feitiço de esquecimento que havia lançado sobre ela. Kilika recupera suas memórias perdidas, começando pela infância. Ela costumava treinar duro para ficar mais forte e decidiu entrar para subir de nível. No entanto, seu pai só havia permitido ir até o terceiro andar e ela não estava confiante se isso seria bom o suficiente. Um dia, uma mulher sombria ofereceu sua ajuda para crescer mais forte rapidamente. Ela lhe deu um item mágico que poderia invocar monstros mais fortes que a ajudariam a subir de nível rapidamente e a inocente Killia o pegou sem pensar muito. No entanto, uma vez que ela usou o item mágico, orcs poderosos surgiram na frente dela e ela não conseguiu vencê-los, apesar de seus melhores esforços. Ela decidiu fugir, mas quando os orcs a seguiram para fora da masmorra, ela ficou preocupada que seu povo estaria em perigo a essa taxa. Então ela decidiu confrontar os orcs com todas as suas forças. Assim que ela estava prestes a perder, Liam correu para ajudá-la com os soldados, mas de repente, um goblin astuto saltou dos arbustos e perfurou o peito de Liam com seu braço.
Enquanto a Mulher Sombria ria que seu plano havia sido bem sucedido, Kilika estava devastada, e o rei teve que usar sua magia para fazê-la esquecer tudo. Felizmente, Emilia conseguiu salvar o dia criando uma magia para reviver Liam e outros soldados mortos. Depois daquele dia, todos tentaram manter distância de Kilika para que não revelassem acidentalmente a verdade a ela. E ela pensou que eles não se importavam com ela porque Emilia era uma médium espiritual. O rei disse que queria que Kilika vencesse o duelo contra Akira e provasse seu valor como realeza, o que lhe daria confiança suficiente para lidar com o choque que receberia quando ele lhe devolvesse as memórias. No entanto, ela não conseguiu vencer a luta e ele teve que devolver suas memórias de uma maneira completamente diferente. Liam de repente se ajoelha na frente de Kika, dizendo que não queria que ela machucasse Amelia, então ele fingiu que estava sob seu feitiço hipnotizante e a ajudou a exilar Amelia. Kilika não consegue acreditar como isso aconteceu, e o rei revela que uma folha da árvore do mundo entrou no corpo de Liam quando ele estava sendo revivido, então ele é praticamente imune a todos os efeitos negativos. Liam pede desculpas por não lidar com as coisas de uma forma que impedisse qualquer um de se machucar, e Kilika percebe que ela estava errada o tempo todo. Ela culpou tudo em Emilia, embora ela fosse a causa de problemas para todos ao seu redor. Ela começa a chorar e se amaldiçoa, mas Emilia diz a ela para não fazer isso porque ela é incrível. As irmãs têm uma reunião emocional e então os soldados correm para verificar Kilika e tratar suas feridas. Ela fica chocada ao ver que todos se importam com ela, mesmo quando não estão sob seu controle. Mais tarde naquela noite, o rei dá uma festa de boas-vindas para Akira, já que ele venceu o duelo, e ele concorda em deixar Emilia decidir seu futuro. Ela decide ir para onde Akira quiser, e ele revela que irá para o continente dos Homens-Fera em seguida porque Knight lhe disse que é o melhor lugar para continuar sua jornada. Depois que a festa termina, Emilia chama Akira para um lugar tranquilo e pede para ele dizer o nome dela. Ele obedece e ela se sente feliz por ele chamá-la pelo nome. Ela promete que nunca se separará dele, e Knight se encolhe ao vê-los agindo como crianças. Ao mesmo tempo, os colegas de Akira estão em um navio. Sato pede desculpas a Zari por não terem podido esperar mais por Akira, mas ele entende porque eles não teriam conseguido ficar mais fortes lá. É por isso que eles estão indo para o continente dos Homens-Fera para aprimorar suas habilidades e conseguir armas melhores. Logo depois disso, é hora de Akira e Emilia deixarem o reino dos elfos e todos se reúnem para se despedir. Emilia e Kilika consertaram seu relacionamento e Liam e Akira também dizem um ao outro para cuidar de suas garotas. O rei então diz a Akira que alguns soldados o acompanharão até a fronteira de seu país, porque houve muitos sequestros naquela região ultimamente. Emilia se agarra a Akira, dizendo que ele é forte o suficiente para protegê-la. Mas o rei não está totalmente convencido, pois está realmente preocupado com sua filha. Kilauka diz que irá proteger Emilia em vez do rei, e Liam quer se juntar a ela. O resto dos soldados também querem ir junto, mas Akira não quer nenhum fardo, então ele recusa todos eles. Logo, Akira e Emilia seguem de carruagem até a fronteira enquanto os soldados ficam vigiando ao redor deles. Akira pergunta a Knight por que ele estava agindo tão silencioso na frente do rei dos elfos, e ele responde que a maioria das pessoas não gosta de monstros e ele estava em silêncio para não causar problemas a Akira. Akira então pergunta se agir de forma muito dócil não o trará problemas com o Rei Demônio, e o cavaleiro afirma. Ele diz que seus sentidos ainda estão ligados ao Rei Demônio, então ele pode ver e ouvir tudo. No entanto, o Rei Demônio não controla o comportamento e a lealdade do cavaleiro, e ele declara que não vai trair Akira. Akira pergunta o que ele fará caso tenha que lutar com o Lorde Demônio, e Knight decide não pensar nisso agora. Ele diz que o Lorde Demônio só queria ver Akira, e Emilia sugere que ele pode realmente querer se tornar amigo dele. Knight apoia a sugestão dela, dizendo que Akira foi muito legal ontem, e isso deve ter despertado o interesse do Lorde Demônio. Ele diz que ninguém mais pode usar magia das sombras, mas Akira se envolveu nela. Akira diz que não é tão impressionante quanto eles pensam quando de repente sua habilidade de detecção de perigo dispara. Ele ordena aos soldados que parem a carruagem e sai para descobrir que os sequestradores estão esperando por eles com um refém. Eles ameaçam matar a garota se Akira e seu grupo fizerem qualquer movimento, e então lhes entregam uma corda para amarrarem uns aos outros. Um dos bandidos reconhece Emilia, e ele começa a pensar em como seu chefe ficará feliz quando levarem a princesa elfa a ele como uma oferenda. Enquanto os bandidos estão distraídos com isso, Akira usa sua habilidade para ocultar sua presença e então nocauteia os bandidos antes que eles possam sequer piscar. Quando ele volta ao normal, os bandidos estão no chão e Akira diz aos soldados para amarrá-los. Enquanto isso, Amelia liberta o refém, e então Akira interroga os bandidos. Perguntando sobre o chefe deles, a quem eles chamaram de Gran anteriormente, um soldado lhe diz que Gran é um membro da realeza em Uruk, a maior nação de Homens-Fera. Akira diz aos soldados para levarem os bandidos de volta à capital porque ele pode continuar a jornada sozinho a partir deste ponto. Os soldados dizem a ele que receberam ordens para escoltá-lo até o porto, mas Akira consegue convencê-los a voltar. Logo, eles chegam ao porto e embarcam em um navio. Akira diz a seus amigos que assim que chegarem ao continente dos Homens-Fera, ele conseguirá algumas boas armas e subirá ainda mais de nível. Emilia fica surpresa ao ouvir que ele ainda quer ficar mais forte e Akira responde que não deixará pedra sobre pedra para vingar o comandante Saren.
Knight diz a ele que a cidade portuária no continente dos Homens-Fera tem uma masmorra, e ele pode subir de nível lá. No entanto, chegar lá levará pelo menos alguns dias, e enquanto isso, eles devem apenas relaxar e aproveitar a viagem. Enquanto o navio parte em sua jornada, Amelia fica animada para recriar cenas do Titanic. Ela fala sobre como quer fazer a pose do Titanic com ele, mas ele é um macho sigma que não lhe presta atenção. Em vez disso, ele decide ler um livro que o rei lhe deu como presente de despedida. Emilia amaldiçoa o pai por dar a Akira algo que o está distraindo dela, mas ele não se importa com a opinião dela. Ele continua lendo os livros durante toda a viagem e logo eles chegam ao continente dos Homens-Fera. A primeira parada deles é a cidade portuária de Ur, e Akira descobre que apenas humanos estão fazendo o trabalho braçal aqui. Ele não pensa muito nisso e segue seu caminho, mas então 3 pequenos bandidos o encurralam. Eles dizem a ele para deixar a garota elfa e fugir. E a atitude deles faz Akira perceber que os Homens-Fera discriminam os humanos. Eles se movem em direção aos Homens-Fera, que o subestimam e avançam para lhe dar uma boa surra, mas Akira usa sua magia das sombras para lançar bolas de escuridão em seus olhos, roubando sua visão. Ele então caminha para a cidade onde todos parecem ter medo de Knight. Emilia pergunta a Knight se ele sabe algo sobre isso e ele responde que as pessoas neste continente têm um bom motivo para ter pavor de gatos pretos. Logo depois disso, Akira e Emilia reservam um quarto de hotel e desfrutam de uma farta refeição. Akira decide ir dormir, e Emilia diz a ele que as camas deles são um pouco grandes demais. Ela diz que apenas uma cama deveria ser suficiente para os dois, e Akira fica surpreso porque não esperava que ela fosse tão direta. Knight decide fazer o papel de cupido para Amelia, e ele diz a Akira que vai dar um passeio à meia-noite, então eles devem fazer o que quiserem. Akira fica intrigado agora, e Amelia alegremente pula no chuveiro para ele. No entanto, quando ela sai do chuveiro, Akira já adormeceu, e ela não quer acordá-lo. Ela o beija suavemente na bochecha e dorme ao lado dele, mas acontece que Akira estava apenas fingindo dormir porque não queria fazer nada com a vadia descarada. Na manhã seguinte, Knight retorna bem a tempo, enquanto Akira acorda. Amelia também desperta em alguns segundos, e então Knight diz a ambos para se vestirem, pois um convidado chegará em breve. O convidado é um ferreiro beastfolk gótico chamado Crow, que Knight chamou para auxiliar Akira. Crow responde friamente que não poderia recusar uma convocação do pesadelo de Aldereia, e Emilia fica curiosa sobre o que isso significa. Akira, por outro lado, já tem uma noção do que Crow está falando, então ele não se aprofunda nos detalhes. Ele se apresenta e o ferreiro imediatamente pede para ver sua arma. Akira mostra-lhe a espada que está lascada em muitos pontos, e Crow consegue identificar de imediato em qual masmorra ele a usou, apenas pelos padrões de dano. Akira fica impressionado e pergunta se ele pode consertá-la. E o Beastman gótico responde que o fará pela quantia certa de dinheiro e matérias-primas. Akira aceita as condições, e então pede que ele prepare 20 armas de arremesso também. Crow percebe que Akira é um assassino, mas sente que ele não está mentalmente pronto para manusear suas armas sem danificá-las. Emilia fica brava ao ouvir isso, mas Akira diz a ela para se acalmar, pois Crow está certo. Knight concorda dizendo que Crow pode ser um ferreiro agora, mas outrora ele foi um membro do grupo do herói. Akira e Emilia ficam surpresos com isso, mas Crow não quer se demorar no passado. Ele entrega a Akira a lista das matérias-primas necessárias, juntamente com o custo dos reparos. Ele se afasta com isso, e Knight diz a Akira que Crow pode ter uma atitude arrogante, mas é o ferreiro mais habilidoso de todo o continente. Akira acredita nele, mas se pergunta como pode reunir a quantia de dinheiro necessária rapidamente. Knight diz a ele para ir à masmorra e caçar alguns monstros para isso, e ele também pode obter algumas matérias-primas no processo. Enquanto isso, Amelia tem agido impaciente, e de repente ela diz a Akira que vai conversar com Crow sobre algo. Ele diz a Knight para ir com Emilia, enquanto ele reúne algumas informações nesse meio tempo. Emilia segue Crow até sua oficina, e ele friamente pergunta o que ela quer. Emilia diz que o grupo do herói anterior falhou em derrotar o Lorde Demônio, e apenas o herói e o Beastfolk retornaram. Crow pensa que ela quer perguntar sobre o elfo que também era membro do grupo deles, mas Emilia não está interessada nisso. Em vez disso, ela quer aprender a lutar com Crow, porque, obviamente, ele era forte o suficiente para escapar do castelo do Lorde Demônio. Crow imediatamente rejeita o pedido dela, dizendo que não vai mais aceitar nenhum discípulo. Emilia fica surpresa ao ouvir isso e pergunta se ele teve um discípulo no passado, e Crow diz a ela que teve muitos, mas ninguém conseguiu suportar seu treinamento, e eles ou desistiram ou fugiram. Emilia promete que não vai fugir nem desistir. Ela quer ficar com Akira, mas ele é muito mais forte que ela. E é por isso que ela quer treinar duro e alcançar o nível dele. Crow ainda recusa o pedido dela, e então se vira para Knight, dizendo que só aceitou o pedido para reparar as armas de seu mestre e nada mais. Knight concorda com isso, e diz a ele que Emilia não é seu mestre, então ele pode negar o pedido dela. No entanto, ele não está feliz que Crow o chame de pesadelo de Aduria toda vez. Crow diz que ele merece ser chamado apenas assim, e Emilia não consegue conter sua curiosidade agora. Ela pergunta a Knight sobre o que eles estão falando, e ele diz a ela que 100 anos atrás, Aduria era a cidade mais próspera do continente Beastfolk.
O Lorde Demônio o comandou a atacá-la em retaliação pela invasão de seu território pelos Beastfolk. Seu objetivo era apenas causar alguns danos e assustar os que estavam no poder, mas seus instintos monstruosos o dominaram, e ele enlouqueceu, destruindo completamente a cidade. Naquele dia, ele ganhou o apelido de Pesadelo de Idúria e Gatos Pretos, tornando-se um símbolo de medo por todo o continente. Akira ouve toda a história por causa de sua ligação telepática, e agora ele se sente mal por Knight. Por outro lado, Knight diz a Emilia que por causa daquele incidente, ele ficou tão abalado mentalmente que sentiu que não havia mais sentido em viver. No entanto, depois de conhecer Akira, ele superou seu passado vergonhoso e agora quer viver em prol de seu novo mestre. Crow zomba ao ouvir isso, mas diz a Knight que não guarda rancor dele. Ele continua a história que Knight estava recitando e diz a Emilia que logo após o incidente, ele foi a um memorial para prestar respeito às vítimas dos ataques de Knight. Surpreendentemente, Knight também estava lá, e ambos se reconheceram. Naquela vez, Knight disse a Crow para derrubá-lo se quisesse vingança, mas o Beastman não estava interessado. Ele pensou que Knight não passava de uma ferramenta para o Lorde Demônio e seria inútil se vingar dele. No entanto, ele também não queria vingança contra o Lorde Demônio, pois seu verdadeiro inimigo era outra pessoa. Ele disse a Knight que sua irmã morava na cidade, mas não morreu em seu ataque. Ela estava entre os sobreviventes e ajudava a resgatar os feridos quando o real chamado Graham chegou lá. Ele estava com pressa para deixar a cidade porque temia que Knight retornasse, e estava pronto para explodir os edifícios caídos para abrir caminho. Sem se importar com as pessoas presas ali, a irmã de Crow tentou impedi-lo, mas ele a chutou para longe, e então prosseguiu explodindo tudo em seu caminho, matando todos na área. Crow estava enfurecido e queria vingança contra Graham, mas se conteve porque pensou que sua gentil irmã não gostaria disso. Emilia o chama de covarde depois de ouvir sua história, pois sente que ele está usando a irmã como desculpa para fugir do conflito. Ele fica bravo com isso, mas ela revela que costumava ser igual, mas então Akira lhe deu a confiança para enfrentar seus problemas de frente. Crow não aguenta mais a sinalização de virtude dela, e diz a ela para sumir. Por outro lado, Akira vai à masmorra e descobre que a entrada é restrita de acordo com o rank de aventureiro. Enquanto ele pensa em ocultar sua presença para se infiltrar, um surto de monstros acontece. Enormes tentáculos de energia rompem o edifício da masmorra e monstros poderosos saem dos buracos. Os tentáculos de energia queimam todos em seu caminho e Emilia, que estava apenas retornando do lugar de Crow, usa sua magia de gravidade para suprimi-los. Ela diz a Knight para ajudar as pessoas e ele corre para resgatar o máximo de pessoas que pode. Enquanto Emilia mantém a energia sob controle, um garoto encapuzado chega ali montado em um monstro e diz que a magia dela traz de volta algumas boas lembranças. Emilia o reconhece como o bastardo que enganou Kilika para libertar um grupo de orcs, levando ao incidente. O garoto se apresenta como Aurum e diz a Emilia que o Lorde Demônio o ordenou a não matá-la porque ela possui uma magia única. No entanto, ele tem permissão para feri-la apenas o suficiente para mantê-la viva. Ele toca uma flauta estranha e envia o tentáculo de energia para cercá-la. E Emilia percebe que há monstros esperando dentro dele. Ela está completamente presa agora, e percebe que não há como desviar do ataque de Aurum. Por outro lado, Akira está ocupado lutando contra monstros quando Knight o contata, dizendo-lhe que Emilia foi sequestrada por um demônio que a levou para a masmorra. Akira imediatamente corre para a masmorra, mas há muitos monstros no caminho, e a energia azul também está bloqueando sua passagem. Ele pega uma espada da mão de um homem morto e começa a caçar os monstros, mas esse método não é rápido o suficiente. Justo então, Knight chega ali e se desculpa por não ter conseguido proteger Emilia, mas Akira diz a ele que isso não importa agora. Ele diz a ele para recuar porque vai lidar com tudo de uma vez. Knight imediatamente voa para longe e então Akira libera sua magia das sombras para devorar todos os monstros e a energia azul de uma vez. Ele se sente dominado pela raiva e pensa que Emilia se tornou tão importante para ele que está sentindo emoções tão intensas. Ele jura que a salvará a todo custo, mas ao terminar de devorar tudo com sua magia das sombras, ele cai inconsciente após usar muita energia. Knight observava tudo isso do céu, e assim que Akira desaba, ele corre para o lado dele. Ele se pergunta como ajudá-lo, quando de repente, ouve a voz do sistema que serve Akira. A voz diz que Akira usou mais mana do que seu corpo pode suportar, então a magia das sombras curativa será ativada para tratá-lo. As sombras rapidamente cobrem Akira, e então seu corpo começa a brilhar enquanto a magia das sombras usa mana armazenada para consertar seu corpo. Knight só consegue observar isso com admiração e surpresa, incapaz de entender o que acabou de acontecer. Depois de um dia, Akira acorda com um sobressalto e pergunta a Knight onde ele está agora. Knight revela que o trouxe para a casa de Crow depois que ele desmaiou e vendo o pôr do sol. Akira pergunta se ele ficou inconsciente por 5 horas. Knight diz a ele que ele ficou desacordado por 1 dia e 5 horas. O que é compreensível porque ele usou muita mana de uma vez. Ele diz a Akira que, por sorte, sua magia das sombras ativou-se sozinha e o curou, pois ele teria morrido de outra forma. Ele pergunta exatamente o que é a magia das sombras, e Akira responde que não tem ideia. Ele diz que não é importante agora, porque eles têm algo maior com que se preocupar. Ele imediatamente desce as escadas onde Crow o espera.
Akira o agradece por emprestar-lhe a cama e pede para colocar na conta também. Crow pergunta aonde ele vai e Akira responde que precisa resgatar Emilia o mais rápido possível. O ferreiro gótico diz a ele que já passou mais de um dia e Emilia pode já ter sido levada para o continente demoníaco. Akira declara que então invadirá o castelo do Lorde Demônio, mas Crow pede que ele se acalme. Akira grita que está calmo, mas apenas com pressa, e Crow pergunta como ele pode alegar estar calmo se está esquecendo suas armas para trás. Akira o repreende e diz que não tem armas agora porque estão em reparo, mas Crow diz a ele para olhar a mesa. Ele transformou a espada de Akira em 2 adagas curtas porque são melhores para um assassino. Ele também cobriu as matérias-primas e o custo para repará-las porque é uma emergência, mas pede a Akira para pagá-lo assim que ele verificar as adagas e agradecer a Crow, que tem outro presente para ele. Ele joga um anel para ele, alegando que o segundo ou o terceiro herói o forjou. O anel tem algumas palavras inscritas que dizem: "Eu o guiarei a todo lugar". Crow fica surpreso que Akira possa lê-lo, e ele responde que é a língua de seu mundo. Ele pergunta o que o anel faz, e Crow diz a ele que ele ajuda seu usuário a encontrar o que procura. Assim que Akira ouve isso, ele usa o anel e ativa seus poderes. O anel emite um ponteiro laser que aponta para a masmorra, e Crow diz a Akira que ele tem sorte de os demônios não terem levado Emilia para o reino demoníaco. Akira imediatamente equipa seu equipamento e corre para a masmorra, montado nas costas de Knight, que lhe pede para não ser imprudente como no dia anterior novamente. Akira concorda, dizendo que não deveria ter arriscado sua vida tão impacientemente, pois isso significava que Knight poderia ter morrido junto com ele. Knight diz a ele que não está preocupado consigo mesmo, e ele apenas não quer que Akira se machuque. Enquanto isso, Emilia está na masmorra, cansada e ferida. O demônio chamado Aurum fala com ela alegremente, dizendo que as coisas estão indo muito bem agora. Ele revela que os demônios têm um feitiço para controlar monstros, mas ele estava curioso sobre como eles afetavam humanos e outras espécies. Ele envia uma centopeia voadora em direção a Amélia, dizendo que, graças a ela, descobriu que seu feitiço especial não pode controlar elfos, mas pode torná-los imóveis. Emilia reúne suas forças para perguntar por que ele a está mantendo na masmorra. Aurum responde que apenas demônios de 2º grau ou superiores podem usar magia de teletransporte, mas, infelizmente, ele é apenas um demônio de 3º grau que não pode fazer isso. É por isso que ele está esperando seu chefe vir aqui e levá-los para o continente demoníaco usando seu feitiço de teletransporte. Ele não sabe quando seu chefe virá, mas também não está com pressa porque está gostando de conversar com Emilia. Ele diz a ela para perguntar o que quiser saber e ele responderá honestamente. Ele está confiante de que, mesmo que Akira apareça antes de seu chefe e Emilia lhe conte tudo, ele não será capaz de vencê-lo. No entanto, ele a assegura de que ela não será ferida no processo, porque ele precisa levá-la ao Lorde Demônio nas melhores condições. Ao mesmo tempo, Akira está procurando por Emilia e o anel continua apontando para a masmorra. Ele decide se apressar quando uma maga encapuzada chega ali, pedindo-lhe para conceder seu pedido. Akira a lembra como uma perseguidora que os estava seguindo, e no momento em que a maga peluda pede para levá-la junto para resgatar Amélia, ele a agarra pelo colarinho. Ele diz à garota para revelar como ela sabe sobre Amélia, e se ele a achar perigosa, ele a matará no local. A garota lhe fala sobre sua habilidade de rastreador de cheiro, e como ela a usou para seguir Amélia até que ela desapareceu na masmorra. Ela também usou a habilidade para descobrir que Akira estava indo em direção à masmorra e agora ela quer ajudá-lo. Knight pode verificar que a garota não está mentindo. Então Akira a solta e então pergunta por que ela quer ir com ele. A garota primeiro se apresenta como Lia, a primeira princesa da nação Beastfolk de Uruk. Ela obteve informações de que o Lorde Demônio estava mirando em Emilia, então ela veio aqui para informar a ela e a Akira sobre isso. No entanto, ela pensou que Akira não acreditaria em uma estranha sem nenhuma prova. Então ela decidiu apenas persegui-lo até que os demônios atacassem ontem. Akira ainda não confia totalmente nela, então ele usa sua habilidade Olho do Mundo nela e descobre que ela está falando a verdade. Ele então pergunta a ela o que sua habilidade Barreira Espiritual faz, e Lia surta. Ela pergunta como ele sabe sobre suas habilidades, mas Akira diz a ela para apenas responder à sua pergunta. Ela diz a ele que barreiras normais podem ser aplicadas a espaços fixos, mas sua barreira espiritual pode ser aplicada a alvos em movimento também. Akira pergunta a ela se ela pode aplicá-la em pessoas também, e Lia afirma. Ela diz a Akira que sua habilidade será realmente útil para ele. Ela então revela que o Lorde Demônio está atrás da magia de ressurreição de Emilia, e eles não podem deixá-lo tê-la. Akira fica assustado com isso e imediatamente sobe nas costas de Knight, dizendo a Lia para subir. Knight pergunta se ele tem certeza de que podem confiar na garota, e Akira responde que eles precisam do poder dela para resgatar Emilia, e não tem outra escolha agora. Por outro lado, Emilia também fica sabendo do plano do Lorde Demônio, e ela está bastante surpresa com isso. Ela pergunta a Aurum por que o Lorde Demônio iria querer sua magia de ressurreição, quando os demônios praticamente vivem para sempre, e são super difíceis de matar. Aurum concorda com ela porque ele não vê muito sentido na magia de ressurreição. Ele afirma que ela não pode ser usada se o alvo estiver morto por um longo período de tempo, e além disso, tem um longo tempo de recarga. Emilia pergunta como ele sabe tanto sobre isso, e Aurum diz a ela que ele simplesmente sabe. Ele diz a ela que quando Akira morrer em suas mãos em breve, ela não será capaz de salvá-lo com seu feitiço de ressurreição, porque ela acabou de usá-lo em si mesma.
Ele fala animadamente sobre o quanto Emilia vai chorar quando vê Akira morrer, e espera que seja mais do que as lágrimas de Kilika quando Liam morreu por causa dela. Por outro lado, Akira ainda está a caminho da masmorra. Ele sente que já viu Lia antes quando foi recém-invocado, e pede a ela para contar o que estava fazendo ali. Lia começa sua história desde o início, dizendo-lhe que costumava ser uma garota comum da aldeia, mas um dia um slime preto apareceu ali e engoliu sua família e sua aldeia. Ela tem certeza de que alguém havia modificado aquele slime com magia proibida e o liberou em sua aldeia, e agora ela está em uma missão para encontrá-los. Akira percebe que o slime que engoliu Amelia deve ter sido o mesmo. Quando Lia revela que foi a única sobrevivente de sua aldeia, a família real a adotou por causa de suas habilidades raras, e ela se tornou uma princesa. Ela usou sua autoridade para estudar sobre o incidente e descobriu que tinha ligações com o país que havia invocado Akira e outros. Ela diz que muitos humanos e Beastmen desapareceram nos últimos anos e foram usados como sacrifício para o ritual de invocação. Lia tem certeza de que sua família desaparecida estava entre os sacrifícios também, e é por isso que ela queria dar uma olhada de perto no herói que foi invocado oferecendo suas vidas. Akira diz a ela que ele também é um dos caras invocados de outro mundo, mas Lia não guarda rancor dele. Ela só odeia o rei e a princesa que estavam por trás disso, e Akira revela que ele também tem alguns rancores profundos contra eles. Ele se recusa a acreditar que o rei os invocou para lutar contra a invasão do Lorde Demônio, e Knight diz a ele que ele está certo. Ele diz que os demônios não tentaram invadir nenhum outro país no século passado, e todos apenas os estereotipam como uma raça maligna que só quer violência. Nesse momento, eles chegam à entrada da masmorra, e uma vez lá dentro, Knight diz a Akira que eles precisam derrubar um certo número de monstros para limpar cada andar. Esta era a regra estabelecida pelo primeiro Lorde Demônio que criou todas as masmorras e não há como contorná-la. Akira diz que fazer isso normalmente levará muito tempo, então ele usará a magia das sombras para torná-lo rápido. Knight diz a ele que ele ficará exausto antes mesmo de chegarem ao demônio a essa taxa, mas Akira responde que eles não têm outra opção. Knight diz que tem outra maneira de lidar com a situação. Ele planeja cuidar dos monstros menores enquanto Akira guarda sua energia para a grande luta. No entanto, ele não tem certeza se conseguirá manter o controle uma vez que se acostumar com o combate. Ele teme que possa ferir seu mestre e se enlouquecer, mas Akira o assegura de que garantirá que isso não aconteça. Ele pede a Knight para ajudá-lo, e ele imediatamente se transforma em sua forma de 3 cabeças, aniquilando as hordas de monstros com seu sopro de fogo enquanto corre pelos corredores da masmorra. Ele começa a perder o controle e a colidir contra as paredes. Akira diz a ele para se controlar e sua voz alcança Knight, que sente como se estivesse nadando em um vasto oceano. Ele se sente melhor depois de ouvir a voz de Akira e pede a ele para continuar chamando seu nome, porque isso o ajudará a manter o controle. Akira acha isso um pouco suspeito, mas ele obedece e continua conversando com Knight para que ele possa manter o controle de si mesmo. Enquanto eles descem a masmorra, Akira pede a Knight para lhe contar mais sobre por que outras espécies odeiam os demônios. Knight revela que é por causa do primeiro Lorde Demônio. Ele estava um pouco ressentido porque outras raças o empurraram para o continente estéril e atacaram seus países. Isso o tornou o símbolo do mal supremo, e as pessoas começaram a acreditar que apenas o herói poderia deter alguém tão perigoso quanto ele. Knight continua aniquilando a horda de monstros à sua frente, enquanto diz a Akira que a maioria dos Lordes Demônios não tentou atacar humanos. Mas, algumas gerações atrás, algum tolo que queria fazer um nome para si mesmo matou a esposa do Lorde Demônio. O Lorde Demônio era um cara bem tranquilo que amava sua família, mas quando perdeu a esposa, ele se tornou uma ameaça. Akira tem pena do pobre coitado, mas pensa que se ele realmente ordenou que seus homens sequestrassem Emilia, ele o fará pagar por isso. Knight não tem problema com isso, mas ele diz a Akira para ter em mente que nem todos os demônios são iguais. Alguns são totalmente cruéis e querem esmagar todas as outras raças, mas outros querem alcançar a paz com todas as espécies que vivem no planeta. Akira diz a ele que se lembrará disso, e logo depois eles chegam à sala onde Amelia está sendo mantida. Akira imediatamente diz ao demônio que levará Amelia de volta e comanda Lia para lançar uma barreira sobre ela. Enquanto isso, Knight retorna à sua forma base e Aurum expressa sua admiração pelo braço direito do Lorde Demônio, que trouxe o assassino até aqui com tamanha rapidez. Knight, sem lhe dar atenção, pede desculpas a Akira, pois não poderá ajudá-lo por um bom tempo agora. Até Emilia se desculpa por tê-lo arrastado para essa confusão, e Akira pede a ambos que se acalmem. Ele diz a Emilia que não permitirá que ninguém a tenha e saca suas adagas. Orin também invoca suas armas, avisando a Akira que ele perderá esta batalha e sua própria vida. Knight o lembra de que o Lorde Demônio ordenou que levassem Akira até ele, mas Orin responde que suas únicas ordens eram trazer Amelia de volta com vida. Ele foi instruído a matar Akira se ele tentasse impedi-lo, e Knight não consegue acreditar que o Lorde Demônio mudaria de ideia assim. Enquanto estão ocupados conversando, Akira subitamente se esgueira por trás de Aurum e o ataca. O demônio bloqueia facilmente seu golpe e então contra-ataca, estendendo sua lança e cortando a perna de Akira. Akira continua a atacá-lo impiedosamente, mas nenhum de seus golpes consegue superar a defesa de Orin, que está tratando a luta como uma mera brincadeira.
Ele consegue ferir Akira repetidamente, mas então decide encerrar a luta rapidamente, pois está sendo menos divertido do que imaginava. Akira afirma que será ele quem dará um fim ao combate e ativa sua magia das sombras. As sombras se dirigem aos locais onde seu sangue foi derramado, e Akira utiliza uma habilidade especial para invocar bestas sombrias, usando seu próprio sangue. Todos ficam surpresos ao ver isso, e Oren tem dificuldade em lidar com as criaturas das sombras que o atacam por todos os lados. Enquanto ele está ocupado lidando com os lobos das sombras, Akira corre em sua direção e corta seu braço e perna, fazendo-o largar sua arma. No entanto, Akira também está realmente exausto agora, e Auron ainda guarda mais truques na manga. Ele toca sua flauta sinistra, convocando os monstros sob seu comando para lutar por ele. Akira entra em pânico ao ver isso, pois sua magia das sombras ainda está em tempo de recarga, e ele não sabe como se defender. Os monstros carregam seu raio supremo para destruí-lo de uma só vez, mas Lia usa todo o seu poder para criar uma grande barreira protetora ao redor de Akira antes de desmaiar. A barreira primeiro absorve os ataques dos monstros, e assim que eles tentam mudar para o combate corpo a corpo, ela reflete seus próprios ataques de volta contra eles, explodindo suas cabeças completamente. Imediatamente depois disso, Emilia se aproxima de Akira, dizendo-lhe que agora pode se mover porque Oren foi enfraquecido. Ela se esconde atrás dele, e Oren expressa que está desapontado consigo mesmo. Akira aponta sua adaga para ele, mas hesita em desferir o golpe final. Oren o apressa, provocando-o por ser um assassino que nem consegue matar seu alvo indefeso. Enquanto Akira se pergunta como pode matar alguém que se parece tanto com um humano, o chefe de Oren se teleporta para o local. Ele não está nada feliz em ver que Oren perdeu, mas agora Akira e seus amigos estão aterrorizados, pois sabem que não podem vencer um demônio